nós sabíamos que seria um jogo bem difícil, né? E a escalação do Yuri Leles foi muito em cima daquilo que eu esperava para o jogo, né? Obviamente que a gente não sabia que o Novo Horizontino viria um pouco modificado, mas a intenção era exatamente fazer o Gustavinho jogar como segundo homem, e para que isso acontecesse eu só teria o Yuri Leles como meia atacante para fazer a função. Acho que ele fez um bom jogo. É óbvio que foi uma estreia, e uma estreia sempre gera um certo tipo de nervosismo no atleta, uma tensão, o cara não quer errar e tal, mas pelas movimentações dele em campo, ele se saiu bem. Ele, no início do jogo, teve várias vezes que fez a troca de posição com o Barbosa, com o próprio Gustavinho, que era o homem mais de ajuda ao Gabriel. E, logicamente, no início do segundo tempo, a gente já tinha ideia de tirá-lo, então não saiu por má atuação, muito pelo contrário, eu acho que ele atingiu o objetivo que nós queríamos, e é um atleta, é uma joia nossa na base, que nós temos que realmente cuidar bem, para que ele possa ter novas oportunidades, assim como outros meninos, porque não deixa de ser exatamente o DNA do clube, né? O Leles é um dos garotos que vem desde a base mesmo das escolinhas do Under My Wings, então é importante que a gente abra espaço exatamente para que tenha esses atletas e que o clube se renove a cada ano com mais atletas despontando, fruto desse trabalho que é feito na nossa base. Boa noite, Wagner. Lucas Santos, da Rádio Futebol Total. Wagner, gostaria que você fizesse um balanço do que foi essa primeira fase do Campeonato Paulista, em que o Red Bull Bragantino termina em a terceira colocação, termina invicto, ainda não perdeu no Campeonato Paulista, e também projetando um pouco se vai virar a chavinha, podemos dizer esse termo, para a próxima fase, que já é mata-mata? Nós sabíamos que seria importante a gente largar bem, e a gente utilizou o time que mais jogou para fazer os 9 pontos iniciais, que era importante a gente dar um salto. Nós até atingimos a liderança, e depois nós sabíamos que teríamos o início do Campeonato Brasileiro, aí tudo se modifica, porque você tem que usar outras equipes, você tem que rodar, porque isso já estava no planejamento. A gente mesmo assim fez bons jogos, empatou alguns jogos fora de casa, teve até um empate em casa. Mas eu acho que o mais importante é que a gente teve um saldo positivo, a gente chega com o mesmo número de pontos de Palmeiras e Novo Horizontino na liderança, mas em terceiro lugar, e isso nos dá a vantagem de jogar agora diante do São Paulo em casa. Vai ser mais um jogo difícil, mas acho que nós já mostramos que nós temos um time chato de jogar contra, um time que marca, um time que é organizado, que sobe a linha, que tenta impor sempre uma pressão ao adversário, e isso também foi visto hoje. Acho que a fase inicial do Paulista com 8 jogos, ela para nós foi muito favorável, né? Nós acabamos fazendo na média aí 2 pontos por jogo, e isso é uma média interessante para uma equipe que pensa, logicamente, em chegar ao título. Mancini, Diego Pérez, Rádio 102. Gostaria que você falasse um pouco do Isidro Pita. Na última entrevista você foi questionado sobre a fase dele, e hoje ele fez um gol importante, né? E depois do jogo a gente viu ele com gelo ali no tornozelo. Se de fato você já tem algum posicionamento sobre ele e sobre o Capixaba, que também acabou saindo e estava com gelo no joelho. O Capixaba, ele já foi para o jogo com dor no joelho, né? Ele me avisou antes da partida, a gente sabia. Eu fui monitorando ao longo do segundo tempo para saber em que momento a gente ia tirar. Cheguei a pensar até em não tirá-lo, mas aí veio a informação dele que ele não suportaria o jogo todo. O Pita fez um bom jogo hoje, mas ainda sente alguma coisinha no tornozelo, então recorridas vezes ele tem que utilizar o gelo através de sempre depois de algum esforço físico. E um jogo de futebol, você
sente muita coisa ao término da partida, então eles já se previnem. Obviamente nós temos 2 dias de folga agora, retornaremos na quarta-feira, mas é importante que o atleta esteja atento a isso aí também, né? Ele não pode simplesmente se desligar agora, porque na quarta-feira a gente tem que voltar bem, porque nós temos uma quarta de final neste final de semana. A gente ainda não sabe se será sábado ou domingo, mas é importante que o atleta tenha essa postura. A gente vem dia a dia incentivando tudo isso para que todos eles possam fazer não só o pós-treino, pós-jogo, como o pré-treino, para que eles possam suportar a carga aí de uma temporada que vai ser exaustiva, assim como todas as outras foram, né? Então, para isso, a gente conta também com o bom senso de cada atleta. A gente está formando uma conexão muito importante dentro do clube, com os atletas, com departamentos médico, de fisiologia, de preparação física, exatamente para cuidar bem de todo mundo. Nós fizemos uma escolha de segurar um pouquinho o Sacha, porque ele vinha jogando com dores, e aí de repente a gente tem o Pita também nessa situação, e ao longo da temporada a gente vai ter que fazer isso com outros atletas também, né? Felizmente o Juninho suportou 70, 80 minutos do jogo, mas se não tivesse suportado, o Cauê, que é um outro jovem, assim como eu falei do Yuri Leles, é um outro jovem que apareceria num jogo importante, num jogo decisivo. Acho que essa tem que ser a tônica daqui para frente. Mancini, em relação ao São Paulo, que já jogou com 3 zagueiros até o começo dessa temporada, nos últimos jogos mudou, né, para o 4-4-2 losango, que tipo de postura você espera, não só taticamente, mas também se você espera o São Paulo mais defensivo, mais ofensivo aqui em Bragança, e também em relação aos jogadores do departamento médico, né, o Alex Vinícius, o Matheus Fernandes, Sacha, existe alguma chance de eles estarem à disposição para essa partida? Nosso cálculo era exatamente para que na quarta-feira de cinzas todos eles estariam de volta. E pelo andamento das coisas, acho que nós vamos ter a volta dos 3, né? É óbvio que numa situação ou condição um pouco desfavorável, mas enfim, eles estarão com a gente. Eles obviamente que não vão ter a folga que os outros vão ter, então eles vão ter uma semana de trabalho, o que é importante para readquirir não só a forma física, como o contato novamente com a bola, enfim, eu acho que isso é muito importante para dar para a gente a segurança que todos eles estarão aptos. Nós tínhamos 2 atletas pendurados que não tomaram cartão também, infelizmente, então está tudo zerado. Certamente eu vou ter todo o elenco à disposição. E do outro lado tem um time grande, um time forte, um time que também teve um pouco de dificuldade para chegar entre os 8, mas que quando chega é um time forte, que nós vamos ter que encarar da forma como a gente tem feito diante de todos os adversários. O jogo é aqui em Bragança, no nosso estádio, e isso nos dá, logicamente, a obrigação maior de ter que vencer, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o futebol é jogado dentro de campo, né? Eu vejo a nossa equipe num excelente momento, sei que vai ser feito de tudo para que a gente possa realmente passar pelo São Paulo, mas é um adversário perigoso, com bons jogadores, que certamente está se ajustando, vem bem no Campeonato Brasileiro, iniciou mal o Paulista, mas iniciou bem o Brasileiro. Então isso mostra que é uma equipe que está se acertando ao longo dos jogos. Mancini, gostaria que você comentasse um pouco sobre o Henry Mosqueira. Ele está desde 2023 no clube, passou por altos e baixos, às vezes tinha temporada que fisicamente ele não conseguia estar sempre disponível para os técnicos, e agora, nesse começo de ano, principalmente com você, ele está tendo uma boa sequência e está, podemos dizer, sendo um dos destaques da equipe, e hoje ele ainda foi capitão nesse rodízio que você faz. Então, gostaria que você comentasse um pouco dele e aproveitar também porque ele acabou pedindo para bater o pênalti, mas se indicou que o Cleiton deveria bater. Também como foi essa conversa para o Cleiton bater o pênalti e essa vontade dele bater do Mosqueira também mostra esse crescimento que ele está tendo com você? Olha, o Mosqueira é um jogador especial, porque ele tem uma força física, um arranque diferente dos outros, né? É difícil até a gente achar um outro atleta aí que possa desempenhar o que ele desempenha.
mas é um atleta que se expõe muito no jogo, né? Ele é um atleta que vai para cima em todos os momentos, então isso faz com que fisicamente ele tenha que estar bem para suportar essa carga. Eu não posso falar do Mosquera de antes da minha chegada, eu já sei do histórico, é óbvio, já me disseram, mas após a minha chegada é um atleta que tem se dedicado muito, que tem entendido que, em primeiro lugar, ele também tem que ter a parte de organização da equipe, a marcação, e hoje ele fez isso muito bem também. Ele vem ajudando muito o Juninho daquele lado, e quando a bola chega no pé dele, ele tem a liberdade dada por todos nós de ir para cima, de tentar a jogada, enfim. Eu tenho certeza que ele tem ainda campo para evolução. É um atleta que desde que eu cheguei aqui, eu vi uma melhora e um potencial muito grande. Isso é importante, aos poucos a gente vai dando uns toques e tal. Eu falo muito com ele ao longo da semana, ele tem tentado escutar as orientações, não só minha, mas de todo o corpo técnico. E eu acho que ele tem muita coisa a crescer ainda. A outra pergunta que você fez é sobre o pênalti. O pênalti, a hora que está 2-0, com todo respeito, todo mundo quer bater o pênalti, né? Mas a gente já havia decidido que o Cleiton seria o batedor desse jogo. A gente não pode, de maneira alguma, mudar isso porque um atleta pegou a bola ou não. A gente respeita, sabe que o Mosquera quer fazer gols, mas é importante a gente manter aquilo que foi determinado antes. Então, por isso, a batida do Cleiton. O Cleiton é um cara que treina pênaltis todos os dias, exaustivamente. Então, foi dada a chance a ele. Hoje a gente tem mais de um batedor. Nós temos o Sacha, temos possivelmente o Mosquera, temos o Pita, temos o Cleiton. E isso é importante também, porque nós vamos entrar numa fase agora decisiva que qualquer empate pode levar a decisão a pênaltis. Então, nós temos que ter já uma lista ampla aí, porque muitas vezes numa decisão de pênalti você acaba tendo que substituir alguns atletas e vai para a cobrança não com o seu poderio armado, né? E isso é uma coisa que nós vamos ter que tomar muito cuidado nesses jogos decisivos. Então, a partir de quarta-feira, que é a nossa volta aos treinamentos, a gente já começa a treinar também os pênaltis para uma possível decisão.